Doutora, o suicídio, ele é um excesso de coragem ou de medo, ou de fraqueza, de covardia? Olha, Porque eu acho muito, cara, eu acho que deve ser muito difícil é você tirar a sua difícil. vida, não é? Eu acho que Então, tem que ter muita. o que que a gente vê de alterações psicopatológicas nas pessoas que tentam suicídio? Então, é uma ambivalência muito grande. É um querer viver, mas um querer morrer. Eles têm uma rigidez de pensamento. Então, o que que seria isso? Eles só ficam pensando coisas negativas. Então, vem, olha, isso tá pesado para mim, isso parece que não tem fim, eu não tô aguentando essa demanda. Então, fica como se fosse um ciclo vicioso. E além da impulsividade. Então, muitos tentam e não são assertivos, mas uma hora que planejar, isso vai Vai acontecer. acontecer. Então, assim, esse pensamento deles, assim, é tão grande de não encontrar uma saída, então eles precisam pelo menos ter um apoio. Então, é importantíssimo quando uma pessoa, ela fala em querer morrer, tem ideação suicida, é uma urgência médica. Ele precisa procurar quem? Ou vai procurar um pronto-socorro, né? Ou vai ligar para o bombeiro. Ah, é? E isso porque eles vão acolher e vão levar para o hospital de referência. Porque o nosso objetivo maior é impedir que eles cometam o suicídio. Então, eles precisam o quê? Iniciar um tratamento. Verdade. E a rede pública, ela tem esse apoio? Tem Ela esse tem esse apoio. Além dos trabalho que serviços não? sociais, como o CAPS, para acolher toda essa demanda, né? Atenção psicossocial, né? De casos graves. Isso para poder fazer esse acolhimento, para manter um tratamento, né? Mas outra coisa importante é que essas pessoas que pensam, né, ou que tentam, muitas vezes elas não buscaram ajuda. Então, nosso primeiro contato é após uma tentativa, Ah, né? entendi. Porque esse estigma muito grande de ter que lidar com a depressão, de ter que lidar com esses pensamentos, eles não chegam. Mas também a gente observa, e através de estudos, que muitas pessoas que tentaram, elas já passaram por algum profissional de saúde, seja ele de atenção primária, atenção básica, como cardiologista, entendeu? Clínico geral, já passaram. Então, é importante a gente poder estar falando de tudo isso, porque a gente precisa acolher. É igual chegar numa atenção primária, uma criança, aquela criança que está sempre com dor de barriga. Não é só uma dor de barriga, muitas vezes. A gente precisa ver o que está, destrinchar, desdobrar o que está além disso. Tentar entender o ambiente familiar. Porque às vezes é só um pensamento. Então, Verdade. se eles não chegarem para nós depois de uma tentativa de suicídio, que são poucos que buscam ajuda antes, vai ser depois do ato em si. Olha só, deixa eu já pensado, né, na importância de qualquer profissional da saúde que dê atendimento a uma pessoa, ele já ficar alerta E de ter, ali, né, de ter essa escuta, esse olhar, assim. Então, tem presença de transtorno mental, já teve outras tentativas, É entendeu? verdade. Então, fazer um direcionamento, porque se a gente sabe realinhar, assim, a gravidade disso tudo, a gente sabe para onde a gente vai encaminhar. Às vezes é só pensamento. Então, assim, muitos, se eu não me engano, 60% de uma pesquisa entre os adolescentes, 60% já pensaram. É mesmo? 30% já cometeram. Então, olha que grandioso que é isso. Grandioso. Entendeu? Então, adulto, a mesma coisa. Muitos pensam. É verdade. É. Alguns tentam e alguns cometem. Então, ninguém já vai direto para tirar a vida. Então, tem um pensamento, aí depois tem de uma ideação, de um planejamento para o quê? A execução, o ato em si. Doutora, a gente sabe, né, há muitos alertas sobre a questão das redes sociais, né? Mas o quanto que ela realmente influencia ali uma pessoa a cometer o suicídio? A gente, há um tempo muito lá atrás, a gente viu aquela presença da baleia azul. Verdade. Né? Isso foi um dos fatores, joguinho, faz isso, faz aquilo, até as pessoas muitas vezes cometerem. E eram quem? Crianças e adolescentes. Porque eles não sabem mensurar a gravidade. O que aquilo pode causar. Então, hoje tem muitos desses TikToks que falam de
O último foi do spray de desodorante, né? Nossa, verdade. Muitos com o desodorante com fogo também. Então, assim, se a gente não tiver em alerta, como que a gente vai orientar? Às vezes, numa dessa, a gente nem percebeu. E deve ter outros por aí que a gente ainda, né, não chegou ao Outros. nosso conhecimento, né? E, assim, é de uma rede. Então, assim, quando eu falo assim, tem amigos que se cortam, aí ele vê aquele amigo fazendo e a tendência é ter uma reprodução, para ver se de fato aquilo alivia mesmo. Muitas vezes vai ser por curiosidade, muitas vezes vai ser intencional e muitas vezes vai ser pelo um sofrimento, Nossa. né? Então a gente precisa saber o que busca, o que procura, a quantidade de tempo que fica e a gente precisa limitar isso. Eu acho que até os adultos mesmo, tipo, o que eu busco, quanto tempo eu navego, né? Fica o alerta pra gente, né, doutora? Porque isso vai refletir na nossa casa. Então a gente vai perdendo muitas vezes tempo com qualidade com os nossos filhos por conta de redes sociais que consomem a gente a maior parte do tempo. E a gente está perdido mesmo. Eu vejo muitos pais assim, a gente conversa com vários tipos de profissionais, a gente está perdido. Eu falo, na nossa geração, minha geração dos 50 anos, aí, a geração dos anos 70, era assim e não. O pai vai, não vai, é isso, é aquilo. Hoje, com todas, né, essas informações, você vai falar alguma coisa para a criança, eles retrucam com você, eles te, né, falam coisas que você... Meu Deus, A gente difícil, precisa ter doutora. um equilíbrio entre a permissividade e quanto à autoridade, né? Antigamente, eu acho que a gente vivia muito Muita autoridade, autoridade, é verdade. entendeu? Então, era o olhar só, então a gente precisava exercer aquela autoridade. E muitas vezes a parte afetiva ficava muitas vezes diminuída. É verdade. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio nisso tudo. Da autoridade e do afeto. Isso. Mas para a gente criar tudo isso, a gente precisa ter o quê? Tempo. Nossa. A gente precisa criar vínculos. É isso aí. Doutora, para a gente encerrar, então, que bate-papo super bacana, esclarecedor. Muito bom saber, né, que existe depressão em criança sim, e que precisa, né, ser tratada, precisa dessa criança ser olhada e que o primeiro olhar realmente é o dos pais, é o da gente dentro de casa, né? Para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais, um alerta, o que a senhora achar melhor. Pais, tomem cuidado das coisas mais preciosas que vocês têm, que é o que são os nossos filhos. Tá? Que vocês possam ter esse olhar cuidadoso, esse zelo, esse amor, que ele possa transcender, entendeu? Então, o nosso papel é orientar. A gente pode chegar em casa cansados, decorrência do nosso dia a dia, mas é dormir com a sensação de um dever cumprido. E eu acho que é isso, é trazer essa conscientização que o bullying existe, que a depressão existe e que existe tratamento. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pod. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?